rolando. Tá rolando. Fernanda Laender, psicóloga, mas muito mais do que psicóloga, possivelmente essa pós-especialista. Bom, acho que a gente dispensa apresentações porque a gente vai montando conforme as coisas vão acontecendo, né? Eu vou fazer uso de uma primeira coisa para te provocar uma discussão, porque quando eu comprei o livro da Priscila, veio uma coisa que eu achei, gente, muito interessante, que é É maravilhoso. Há um outro mundo na barriga deste mundo. Olha só, a gente... Fernanda, quero te ouvir. Essa coisa é... A gente começa sempre pelo meio, né? Acho que é um bom lugar de começar, pelo meio. Uhum. Porque a espiritualidade, para mim, passou por um lugar também conectado ao relígio, a um chão de terreiro, a uma maneira de funcionar que também tem os seus dogmas, tem a sua... tem um funcionamento hierárquico. O terreiro não é fácil, né? Não é fácil, não, assim, é uma disciplina, é um lugar que eu fiquei durante muito tempo da minha vida. E era interessante, porque o transe, o contato com uma espiritualidade outra, sei dizer, é como se o terreiro fosse um lugar para isso acontecer. Então, eu fiquei, acho que durante muito tempo, conectando a minha espiritualidade a um modo dogmático, estrutural, hierárquico de funcionar num chão de terreiro, né? O que pode num chão de terreiro? Quem pode num chão de terreiro? Então, eu chego agora, nesse momento, a fazer esse trabalho e um atendimento individual online que eu nunca fiz na vida antes, ao longo desses 20 anos, por exemplo, né? E podia, inclusive, afirmar que não era possível, era essa a minha crença, isso para mim era uma verdade também. Então, à medida em que a necessidade chega e é preciso a gente encontrar formas de se conectar e de falar de si e de se ouvir e de ser visto pelo outro e, ao mesmo tempo, enxergar um outro e poder pensar em voz alta, porque eu acho que é isso que a gente faz, pensar em voz alta e se ouvir enquanto pensa, né? Os ouvidos mais perto da minha boca são os meus, não é não? Então... Você está otimista também que a gente tem, enquanto brasileiros, uma capacidade de se reinventar, de se misturar com o alto poder das tecnologias, essa relação com as redes? Você mesmo deve estar se correspondendo com pessoas de diferentes cidades, que possivelmente você não ia encontrar com essas pessoas semanalmente, né? Sim. Eu acho que tem duas coisas aí, né? Como é que, se eu estou esperançosa com a nossa capacidade de inventar, não vai ter outro jeito, né, bicho? Ou a gente inventa, ou a gente morre. E essa invenção é um processo de adaptação ao que demanda a vida, né? A gente está se adaptando, é um processo de adaptação inventiva. É interessante, né? Eu não sei se a adaptação é inventiva. Não sei, estou aqui pensando, né? Acho que a adaptação tem a ver com uma certa adequação àquilo que está vindo e é preciso se acomodar. E acho que tem alguma coisa que a gente está experimentando que pede o novo, e, portanto, a adaptação a um velho, como uma passagem para o novo, tenho a impressão de que talvez isso perca a força, inclusive adaptativa, sabe? Eu acho que tem uma radicalidade mesmo para o novo, em que a adaptação talvez seja um modo só transitório,
alguma coisa, feito um trampolim, alguma coisa que leva para uma outra dimensão, sabe? E como eu vou também formando esse corpo em adaptação ao que está chegando, né? Talvez isso possa ser uma passagem como um trampolim para um outro lugar, que aí eu acho, sim, que é mais radical. E talvez pensando no povo brasileiro, nas necessidades, né? Como criar também parte disso que é não tem outro jeito, eu preciso juntar o que eu tenho e fazer uso disso para uma outra circunstâncias todas ali que estão juntas para esse novo aparecer, se fazer, né? E eu acho que a gente, como povo, mestiço, misturado, híbrido, tem um tesouro por essa razão, né? Assim, acho que é o baú de matéria-prima, de recursos, está justamente nesse lugar, né? Tão misturado, tão rico, tão diverso, tão múltiplo. E acho que essas são fontes de força, sabe, para a invenção, né? Para o novo acontecer, para outros possíveis. Eu acho que a gente tem se dedicado a pensar, a criar, a viver de uma maneira a fazer outros possíveis, né? Que esse mundo que está morrendo, acho que a gente falou disso daqui, né? Da Priscila. Eu não sei se ele já está morrido, não. Às vezes eu tenho a impressão de que ele está agonizando, sabe? Quando agoniza. Sempre aprendo muito te ouvindo falar ou te ouvindo pensar em voz alta. Acho que esse é o. Acho que essa é a excitação para este encontro, sabe? Com todas essas pessoas que se propõem a pensar em voz alta e ir trazendo as nossas leituras, as nossas companhias, às vezes são pessoas que estão fazendo. Mas, sobretudo, a amorosidade do Krenak. Todas as vezes que eu escuto, as coisas que eu leio, a maneira como eu me encontro com esse pensamento, com esse pensador, é como um chamado de volta para casa, sabe? Assim, às vezes eu tenho a sensação de que é um apito tocando, assim, do trem que vai partir, ó, corre, porque senão você vai perder o bonde. É um pouco essa sensação que me dá quando eu escuto o Krenak. Tem uma urgência, e eu acho que ele está dizendo isso, assim, não dá mais para a gente ser o centro da Terra. A gente pode morrer e a Terra continua muito bem sem vocês. Adoro. Muito bom. Adoro. É de uma radicalidade, né? Sim. Poxa, a gente se apartou tanto da natureza e se coloca em relação a ela e não natureza também, né? E, portanto, vida e morte o tempo todo, transformação o tempo todo, porque a natureza não desperdiça nada, né? Aproveita tudo que há. Então, ele mexe muito comigo, assim, muito mesmo. É uma fonte, é um lugar de inspiração, acho que é de uma generosidade, de uma inteligência para falar com o homem branco. O cara invoca Drummond, entendeu? Ele não é trouxa. E, ao mesmo tempo, trazendo uma... Eu acho que é esse chamado mesmo, assim que eu escuto, sabe? É um chamado de volta para casa, é um... Se liga, sabe? Muito forte. Esse livro dele, o último, que é A Vida Não É Útil, ah, que beleza que é aquilo, né? Que beleza. Ao mesmo tempo que é de uma radicalidade que nos coloca em xeque a todo momento, porque o modo como eu vivo, o que eu consumo, como eu me relaciono com todas as coisas que me cercam, com tudo o que é natureza e que vira coisa, porque tem átomo aqui, ó, eu não estou vendo, né? A limitação do meu corpo, a limitação dos meus 5 sentidos, né?
a gente falava de espiritualidade, átomo, para mim, é pura espiritualidade. Talvez os físicos discordem, mas é dessa relação, né, com o meu limite físico, corporal, desde a possibilidade desse corpo, com 5 sentidos, que eu vejo, que eu toco, que eu como, né, no meu paladar, e tudo aquilo que eu não posso ver, tudo aquilo que eu não posso ouvir, tudo aquilo que eu não posso sentir, também me compõe, né? Como os átomos dessa xícara que estão em pleno movimento. Portanto, tudo tem vida, né? Tudo que é inanimado tem ânimo também. O cotidiano é o lugar, é o seu terreiro? É o meu terreiro. É o meu terreiro, sem dúvida é meu terreiro. E é interessante, né? Porque é a casa. No cotidiano, a casa é um lugar, né? A casa, a minha casa, não é? Minha casa, e é de uma preciosidade isso, né? Porque a casa me abriga, eu posso sonhar na minha casa, protege a sonhadora, né? Então, essa coisa que é a estrutura da vida, enche a geladeira, bota a roupa para lavar, põe no varal, entende? Isso é organização da vida, assim, de uma maneira muito profunda, né? O que é preciso fazer, sabe? Com esse olho que vira, assim. Eu não sei, acho que essa coisa do terreiro, o meu cotidiano ser meu terreiro, a minha casa ser esse lugar, a experimentação dia após dia, todo santo dia, entende? Não tem garantia de nada. Não é isso? Não é incrível que a gente vem para a vida e que não tem garantia, Sim, nada dá garantia para a sim. gente, né? Então, é muito bom rodar sem garantia, embora a gente de vez em quando queira, né? Se isso aqui falhar, com quem eu reclamo? Para quem eu recorro? Então, eu acho que tem isso, e talvez nesse sentido o terreiro é um lugar do que se faz fazendo, né? Não está pronto. Não está pronto. E não está pronto nunca, e não tem garantia nunca, e não tem lugar para chegar nunca. Saca? Eu acho uma emoção, Glauco. Eu sempre converso com as pessoas que eu me correspondo, eu falo, gente, mas você não acha emocionante que você não sabe de verdade o que vai acontecer daqui 10 minutos? É muito emocionante. Já parou para pensar nisso? Eu adoro o cotidiano, né? Eu Não é? adoro, adoro. E já tentei ou investigo um cotidiano mais nômade, que essa é uma conversa talvez mais para frente, Uhum, mas todas as vezes que eu fico sediado, uhum, seja aqui, seja na casa de alguém, eu vou me dando conta do quanto vai avolumando a minha capacidade de se afetar uhum, a vida. Me arrepia pensar isso. uhum, Porque o trânsito e a vida fora de casa, essa casa uhum, que você está falando, o terreiro, né? É como se o volume fosse o suficiente para correr, para uhum, de um lugar para o outro. Então a mochila fica pequena, a sensibilidade fica pequena, tudo é muito enxuto. uhum, E eu acho que com a casa e com a pandemia me trazendo de novo para essa sensação de estar encasado, né? uhum, A uhum. sensação é que o volume aumenta de sensibilidade. Aí eu tenho vontade de sentar um tijolo, como eu já te falei. Sentar um tijolo, varrer uma casa, cozinhar, assim, e o cheiro da casa vai ganhando volume. E Bom, muito bom a gente poder pensar junto o que a gente está inventando agora, hoje, né? Não assim, é? O quê? Você sabe que a coisa da pandemia, e talvez nesse sentido seja um
sei, talvez um certo enriquecimento daquilo que a gente também está inventando, como ser, acho que você fala de ser pós-especialista, né? E, puxa, como isso é importante quando é tão exigido e cada vez mais valorizado, por exemplo, os especialistas. Aquele que pode falar, né? Aquele que sabe falar. E aí eu acho que o que a gente está fazendo aqui eu nem sei se a gente se é esse o nome, né? Pós-especialistas, que é um pouco, é tipo, como mete o pé nisso, né? Como é que a gente mete o pé nesse lugar em que o especialista tem tanto valor? Porque isso é do mundo velho, isso é do mundo que está agonizando, né? Mas, de certa maneira, às vezes a gente vai lá e pega para si de novo, né? Fala, não, não, mas isso aí eu sei, mas isso eu posso falar a respeito disso, né? E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, que não está pronto, que não tem lugar para chegar, mas que é um exercício de pensar outros possíveis, né? E que é cotidiano, e que é um dia de cada vez. E acho que nesse sentido, a pandemia trouxe isso assim, quase como um presente, angustiante, difícil, sobretudo quando a gente tem ideia de futuro, né? Porque o futuro também é uma ideia, né? Talvez o amanhã seja outra coisa, né? Mas, sei lá, eu acho que tem a ver com isso também, né? Como é que a gente vive um dia de cada vez? Eu acho que a pandemia trouxe isso, assim, escancaradamente. Ó, é hoje, se liga no que você dá conta hoje, de que maneira que você põe a vida para funcionar, dá chance para a vida, né? Porque ela não para de passar, né? Em nenhum momento, ela não para de passar, não dá trégua, a vida não dá trégua um segundo. Então, como você entra nela, né? Como você atravessa a vida e existe nela. E um dia de cada vez é mais facinho, não é? Você não... Você ri? E você é tão ótima de fazer pensamentos extremamente caprichosos caberem em expressões cotidianas, né? Agora você acabou de fazer uma, que é encantador, né? Um dia de cada vez é mais facinho, não é? E se tem uma coisa que eu entendo como corpo, é o sotaque. Você tem sotaque, Fernanda. Você tem sotaque. É gostoso. Até você tem sotaque. E isso é muito bom, porque o sotaque ele faz um atravessamento pelas palavras, né? Ele se usa das palavras, ele não se rende às palavras. Sim. Eu não sei como finalizar esse primeiro bloco. Eu acho que o primeiro momento é só dizer, ó, tô parando de gravar e a gente retoma depois que a gente assistir. É um pouco essa ideia.